Nós vamos compartilhar uma palavra muito rápida, daquelas rápidas que eu sempre compartilho. Mateus 28. Eu quero ler 2 textos das Escrituras para a gente ter um ponto de partida. Fecha lá, fecha esses canais. Aqui no verso de número 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos, capítulo de número 1. Verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Os irmãos sabem que nós estamos no meio, exatamente, da nossa primeira escola intensiva de missões. Amém? E tem sido dias incríveis. Então, em todo esse período da escola, tudo o que acontecerá aqui na nossa casa tem a ver com o desenvolvimento, o preparo, o esticamento daquilo que nós somos como igreja para esse tempo apostólico que o Senhor abriu para que nós nos movimentássemos. E eu não poderia perder a oportunidade de conversar e compartilhar um pouco com os irmãos desse tema tão importante e que entendemos ter chegado a nossa hora de, como igreja, como ministério, como plataforma, começarmos a cooperar e participar disso de maneira mais efetiva. Então, o que eu quero falar hoje, irmãos, é sobre o povo de Deus como povo missionário. Amém? Primeiro, preste atenção. O que a igreja foi chamada a fazer não está ligado a descobrir uma atividade a ser praticada. Um dos equívocos e dos problemas da igreja dos nossos dias é que ela passa muito tempo tentando descobrir uma atividade a ser feita. E porque ela gasta muito tempo em torno, centralizada em atividade ou atividades no plural, ela acaba se tornando uma igreja ativista. Qual que é o problema de ser uma igreja ativista? É que estar envolvido em um monte de atividades não significa nem de longe estar cumprindo o propósito de Deus. Então é possível que você esteja, que a igreja esteja, que a congregação esteja envolvido em um monte de programações
isso não queira dizer absolutamente nada em relação ao reino de Deus e seu propósito. Você está me entendendo? Então, de onde vem aquilo que, de maneira popular, se chama a missão da igreja? Uau! A missão da igreja não vem da igreja descobrir uma tarefa, uma atividade, uma causa, por causa de uma necessidade. Então eu queria começar dizendo isso. Preste atenção, anote isso, grave isso. O propósito da igreja não surge quando ela descobre necessidades. O propósito da igreja, primeiro equívoco, as igrejas procuram necessidades e depois de encontrarem necessidades, elas criam algum tipo de programação que vai, por meio de uma atividade, tocar de alguma forma naquela necessidade. Quer ver uma coisa louca? Lá em Lucas, um dia chega uma mulher e quebra um vaso de um perfume caríssimo e unge Jesus. Judas, que era uma igreja que se move por necessidade, olha para Jesus e fala: para que isso? Se tivesse pegado o dinheiro disso aí, quantos pobres a gente não poderia ter ajudado? Lucas é um retrato da igreja Judas é um retrato da igreja dos nossos dias, que não entende o propósito porque acredita que o propósito está em descobrir uma necessidade. E Jesus diz: os pobres sempre tereis convosco. Alguém aqui acha que Jesus discriminava pobre? Pelo de Jesus, ele dedicou aos pobres. Então, pelo contrário, Jesus amava muito os pobres. Mas o que é que ele queria dizer? É que a essência e o propósito das coisas não pode ser descoberto e nem cumprido por encontrar uma necessidade. Você está aí? Outro problema que a igreja tem, quando ela acredita que ela descobriu o propósito porque encontrou uma oportunidade. Um dia Paulo estava indo para um lugar. Ler Atos é bom porque você encontra duas coisas. Um dia Paulo decide ir para um lugar porque estrategicamente aquele lugar tinha uma logística que ia favorecer Paulo. Sabe o que foi que o Espírito Santo fez? O impediu de ir. Ou seja, a igreja evangélica que se move por oportunidade dificilmente ouviria o Espírito Santo dizendo a ela que aquela oportunidade não era o propósito de Deus. Então, a missão exige estratégia? Sim ou não? Mas é a estratégia que define a missão? Não. Quem define a missão? O propósito de Deus. Você está aí? Sim ou não? Então, o que define o propósito? O que define o propósito é a natureza da igreja. É o que a igreja é, não é o que a igreja faz. Então, enquanto nós nos concentrarmos em descobrir o propósito por meio do que nós queremos fazer para Deus, nós encontraremos coisas boas para fazer, mas que podem nos tirar do centro da sua vontade.
Você entende isso? Então, quando a igreja de Jesus nasce, em Mateus capítulo 16, ela já nasce, quando a primeira vez isso é mencionado, né? De fato, na história, ela nasce em Atos capítulo 2, é a chamada Gênese da igreja. Mas quando ela é definida pelas palavras de Jesus, é em Mateus capítulo 16. Especialmente ali a partir do verso 18. Então eu queria que você entendesse, preste atenção, que a tarefa da igreja não é definida por uma atividade que ela encontra a partir de necessidades ou de oportunidades, mas que a tarefa da igreja está ligada ao seu propósito, e o seu propósito é decorrente da sua natureza. E como nós chamamos a natureza da igreja? A sua identidade. Então, o que nós precisamos entender? Qual é a nossa identidade? Porque em nossa identidade está escondido o nosso propósito. Você está comigo? Então, queridos, quando nós vamos ver os textos que nós lemos, nós estamos vendo Jesus falando sobre a missão da igreja. Lógico que não são só esses textos, mas esses textos nos apresentam de alguma forma a missão da igreja. E por que eu gosto de falar sobre a missão, sempre tomando como ponto de partida a identidade, a natureza do povo de Deus? Porque nós temos um exemplo na história fantástico do que deu errado. O nome do principal exemplo na história do povo de Deus que fez exatamente o que eu estou falando por mais de 1 milênio. E isso deu errado. Israel. Porque toda vez que Israel ia fazer algo, eles faziam algo a partir de uma atividade. Porque ou surgia uma necessidade ou uma oportunidade. Quem se move no reino de Deus por oportunidade é um interesseiro ambicioso. Um oportunista. E qual é o problema de Israel? E eu preciso ser breve aqui, porque eu não quero falar sobre Israel, eu quero falar sobre a igreja. É que Israel perdeu a sua exclusividade. Vocês sabiam que Israel era um povo exclusivo de Deus? Era para Deus ter um povo só na história. E o nome desse povo seria Israel. E sabe por que Israel perdeu essa exclusividade? Porque eles negligenciaram o propósito de Deus. E sabe qual era o propósito de Deus para Israel? Abençoar todas as famílias da terra. E sabe o que Israel quis fazer quando quis se mover por necessidade ou oportunidade? Fechar exclusividade de Deus para com eles. Mas eles já eram o povo exclusivo de Deus. Só que o objetivo de Deus era que através deles, todas as nações da terra fossem sua. Só que eles, não compreendendo direito quem eles eram, se moveram por ambição, ganância, oportunismo e ativismo. E ao fazerem isso, eles perderam aquilo que eles já eram. Israel perde a exclusividade. Por quê? Porque perdeu o propósito. E qual era o propósito de Israel? Abençoar todas as famílias da terra. Deixa eu dizer algo para você. E se você pegar isso, a gente já poderia parar aqui a pregação. Como você tem se relacionado com Deus como povo de Deus? Se Deus olhasse para a sua vida hoje, Ele desejaria manter a exclusividade? Ou Ele precisaria tirar a exclusividade que Ele compartilhou com você, conosco? Porque o que define se eu posso ser povo exclusivo não é a natureza,
é o propósito. Mas é que o propósito está escondido na natureza. Então eu compreendo a natureza para cumprir o propósito. Mas se eu só olho para a minha natureza e não cumpro o meu propósito, eu perco a exclusividade. E aquilo que Deus deu para que fosse através de mim, Ele encontrará outra pessoa para que seja através dela. E é isso que aconteceu com Israel. Mas a pergunta é, será que Deus, se olhasse para mim e para você hoje, era isso que precisaria acontecer comigo e com você? Perdermos a exclusividade? Isso é muito sério. Porque Israel foi escolhida como um instrumento. Mas Israel entendeu que era um fim. Então, querido, escute. Para que Deus deu essa igreja aqui? Para que foi que o Senhor nos reuniu aqui nessa noite? Por que foi que o Senhor nos deu tantas palavras há anos, vem falando conosco? Para nos tornarmos um fim em nós mesmos? Não! É para cumprirmos o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Que Ele tem um povo como exclusivo seu, como instrumento para a sua vontade. Abençoar todas as famílias da terra. E se nós, como igreja, não estamos entendendo que há um movimento do Espírito para obedecermos, e por isso Ele tem nos dado tantas coisas, e por isso Ele tem falado de maneira tão clara conosco, nós perdemos a nossa exclusividade. Vocês já repararam como o movimento da presença de Deus na história é cíclico? Por que é cíclico? Porque os homens mudam a concordância dessa frase de lugar. Eles deixam de ser um povo exclusivo do Senhor e passam a querer que Deus seja exclusivo deles. Ei, o Senhor não deu essa casa, essa família espiritual, para Ele ser exclusivamente nosso, mas para nós sermos exclusivamente dele. E como a gente confirma essa verdade? Abençoando todas as famílias da terra. E como nós fazemos isso? Por meio da missão que Ele nos confiou. Você consegue entender? É sobre essa missão que eu quero falar um pouco. Então, em Mateus capítulo 16, nós temos aqui no final, como já lemos, Jesus chamando os discípulos e o seu último encontro com eles, em Mateus registrado, dizendo que quando eles forem... Sim, Mateus 28, 16. Que quando eles forem, eles precisam anunciar, pregar o Evangelho, e eles vão fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Então Jesus os está enviando com a sua autoridade, a mesma que ele recebeu do Pai. Então que loucura, Jesus pega a autoridade que ele tinha e compartilha essa autoridade com os discípulos, com a igreja. E agora, enviada à igreja, ele espera que a igreja faça discípulos de todas as nações. E como a igreja vai fazer discípulos de todas as nações? Ensinando a guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado aos discípulos. E foi isso que os discípulos de Jesus fizeram. Batizando aqueles que se sujeitaram, se submeteram ao senhorio de Cristo, as palavras que eles compartilharam, todas as palavras que Jesus ordenou. Então eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você consegue compreender isso? Ótimo. E aí ele diz, eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então vou começar aqui de trás para frente. A primeira coisa, e talvez a única que eu quero trabalhar com esse texto hoje, é o que garante a presença constante de Jesus na sua vida, na minha vida, de agora até a consumação dos séculos. É que a gente esteja obedecendo aquilo que ele disse antes. Então, a igreja, irmãos, evangélica, ela gosta de fazer recortes daquilo que é interesse seu. Então, por exemplo, todo mundo que se converteu sabe, a presença de Jesus agora está comigo até o fim da minha vida. Pergunto, será mesmo? Porque nesse texto tem uma condição. Se a igreja que ele enviou, indo por toda a terra, prega o evangelho, faz discípulos, ensina todas as coisas que ele tem ordenado, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí sim, ele está com essa igreja até a consumação dos séculos. Porque existe aqui uma conjunção aditiva. E no grego o texto segue a mesma estrutura. E o quê? E tudo o que eu disse antes. E significa, se o que eu disse até aqui estiver ok, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E temos subsídios históricos para isso? Sim. Quem? O povo de Israel. Quantas vezes o Senhor lhes entregou nas mãos dos seus inimigos? E tirou deles a sua presença? Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque isso não tem a ver com salvação, mas é a garantia de uma presença manifesta que te acompanha, uma presença presente em seus dias, até o fim da sua vida. Nós não nascemos para saber que Deus está conosco, nós nascemos para viver tendo Deus conosco. Nós não nascemos para ter uma informação intelectual de que Jesus está conosco, nós nascemos para perceber em realidade a companhia de Jesus conosco todos os dias da nossa vida, fazendo o que estivermos fazendo. Eu vou passear com a minha família, eu vejo Jesus, eu sinto Jesus, eu sei que Jesus está ali, eu experimento a sua presença. Não é uma informação guardada no meu cérebro, é uma pessoa, é uma companhia que está comigo. Então, se você não quer estar conformado com a informação de que ele está, você precisa cumprir o que ele disse. Fazer discípulos de todas as nações. E aí em Mateus 16, qual que é a identidade missional da igreja? Está aqui. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjones, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra
terá sido desligado nos céus. Amém? Então, aqui está a identidade missional da igreja. Primeiro, em que a igreja é firmada em sua identidade? Em que? Na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando Pedro responde, te digo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus responde, também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, vocês estão aí? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ótimo. Então preste atenção. Aqui está o segredo para compreender a identidade missional da igreja, que está em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é, por natureza, o enviado. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está vestindo, se revestindo de uma identidade. Por quê? Porque na resposta Jesus disse, verdade, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro. Ou seja, assim como você disse o que eu sou, eu estou dizendo o que você é. E quando Jesus diz o que Pedro é, ele chama Pedro de pedrinha, pedregulho, Petrus, a expressão grega, que significa um pedregulho arrancado, extraído de uma rocha. Então, o que Jesus está respondendo a Pedro é, assim como você entendeu o que eu sou, eu estou dizendo quem você e seus irmãos são. Vocês são pedregulho. Pedregulho extraído da rocha. E ele continua respondendo, parte B da resposta. Primeiro, vocês são pedregulho. Segundo, sobre esta pedra, e aí ele usa a expressão Petra, que no grego significa rocha firme, rocha única, ou rocha principal. Então ele diz, você é um pedregulho, e sobre esta rocha que você falou, eu edificarei a minha igreja. Então ele está dizendo, você compreendeu a minha identidade, e ao compreender a minha identidade, se curvar a ela, acontece uma explosão. E essa explosão, que é a dádiva da fé, faz com que essa natureza da rocha, que você compreendeu, se torne agora a sua identidade também. Você agora tem a natureza dessa rocha. Então, assim como Cristo é o enviado, a igreja de pedregulhos, de pedrinhas, de pedras vivas, ela tem uma natureza do Cristo, o que significa que ela é enviada. Nós não precisamos nos esforçar em um ativismo para cumprir o ID. Porque ID é um movimento natural do que é ser igreja. Porque o que nós somos veio da explosão de Cristo no nosso interior. E a sua natureza nos foi dada. E quando a natureza de Jesus reveste alguém que creu pela fé e que recebeu isso pela graça, essa pessoa agora se torna juntamente com ele um enviado. Você consegue entender isso? Sim ou não? Então, é preciso esforço para ir? Não. Por quê? Porque a igreja é um movimento orgânico. Quando ela se enche de atividade, ela faz um monte de coisa. Mas o que ela se torna? Um monumento. E deixa de ser um movimento.
e porque ela deixa de ser um movimento e se torna um monumento, todas as atividades que ela faz é com o fim em si mesmo. Porque quando a igreja se torna um monumento, ela quer reunir para si, congregar para si, acumular para si, entesourar para si. E isso faz com que mesmo os crentes dessa igreja, dessa congregação, trabalhando em atividades dia e noite, eles se tornem um povo que desagrada ao Senhor, porque não cumprem a sua vontade. O número de atividades não define o grau de obediência. O que a igreja é? Um movimento. Por isso os discípulos passaram a ser chamados de os do caminho. Você imagina alguém que é chamado de do caminho como um monumento? Alguém que é do caminho está em quê? Em movimento. Então, quando um mestre, doutor, um bispo, um apóstolo, procura ele para perguntar o que é preciso fazer para entrar no reino, ele diz, é necessário nascer de novo. O cara não entendeu nada, falou, vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele falou, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Cara, eu gosto de Jesus. Jesus era incrível, tinha um humor, cara. Então você é mestre em Israel, não sabe me dar essa resposta? Sabe quem é que são os nascidos do alto? São aqueles que são nascidos do Espírito, da água e do Espírito. Sabe como eles são? Ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Porque a igreja não é um movimento, um monumento, estático para ficar aqui, sendo olhado, observado, admirado. A igreja é um movimento de pessoas que se movem segundo a vontade do Senhor. Por isso o esforço dela é para cumprir em obediência, não é para ir, porque estar em movimento é o que a igreja é, essa é a sua natureza. Você entende isso, sim ou não? E aí então ele diz, eu edificarei a minha igreja. Primeiro, pedrinha extraída da rocha. Sobre o que ele vai edificar a igreja? Sobre a rocha. Então, segundo, rocha é o lugar de onde as pedrinhas foram extraídas. E aí ele diz que é sobre esta rocha, que é ele mesmo, que é o quê? O Cristo, Filho do Deus vivo, ele vai edificar a igreja. E aí ele usa pela primeira vez a expressão igreja, que é a expressão grega ekklesia, que significa extraídos, dois radicais gregos, que literalmente dariam uma frase que não faz muito sentido. Extraídos para fora. Por isso se popularizou a tradução da palavra eclesia por chamados para fora. Só que nós sempre entendemos que a igreja foi chamada para fora apenas em um sentido. E qual é o sentido mais comum? Separada do mundo. Então, na maioria das vezes, se interpreta o que significa a palavra igreja como alguém que foi chamado do mundo. Não é isso que a palavra igreja define o que nós somos. A palavra igreja define que nós fomos arrancados, como se essa explosão da natureza de Cristo tivesse nos impulsionado em uma direção. E é por isso que a igreja é um movimento de continuidade entre aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar e aquilo que ele cumprirá até o fim, quando ele voltar por meio da igreja. O que a igreja foi chamada a fazer, não é ela quem
começou, é Jesus quem começou. E ela dá continuidade, como uma pedra que foi impulsionada, extraída da rocha. A igreja não foi extraída do mundo, ela foi extraída de Cristo. Nós não somos contaminados, irmãos. Nós temos o DNA de Cristo, puros. Nós somos espirituais, somos revestidos do Espírito. Se nós não entendermos isso, nós ficamos o tempo inteiro combatendo o pecado por meio de regras. E o pecado não pode ser combatido por meio de regras. É necessário ter um batismo de consciência de quem eu sou, extraído da rocha. Eu nasci da rocha, cara. E só depois de compreender isso, eu posso compreender a tradução extraídos para fora como chamados para fora, porque só quem vem em nome de Jesus Cristo é que pode cumprir a sua missão. Se você fica pensando em ser igreja para se separar do mundo, você nunca consegue compreender a dimensão da missão, porque você vai passar a vida inteira apenas brigando contra o pecado. E foi isso que tornou Israel um povo que inverteu a concordância da expressão, achando que não era um povo exclusivamente de Deus, mas que Deus era exclusivamente seu. Por quê? Porque eles lutaram tanto para se separar, que o mundo ao seu redor acabou ficando indiferente para eles. Por quê? Porque eles estavam tão merecedores de Deus, que Deus agora tinha um contrato de exclusividade com eles. Eu nasci dentro de um envio. Então, envio não é uma coisa que nós fazemos, tem a ver com uma coisa que nós somos envio, porque nós temos a natureza do enviado de Deus. Você consegue entender isso? Então, olha como esse texto é sutil nisso, Daniel. E aí ele diz, e edificarei a minha igreja, e quando ele usa a palavra edificarei a minha igreja, não parece que ele está falando de um monumento? Parece, mas até agora nós vimos duas estruturas desse texto que mostram que é um movimento e não um monumento. Para não ficar em dúvida, ele acrescenta uma terceira coisa para fechar o raciocínio. E as portas do inferno não prevalecerão. Um monumento anda, então como as portas do inferno não prevalecem contra ela? Porque ela está em movimento o tempo inteiro. Não é o inferno que está vindo contra a igreja, é a igreja que está indo contra o inferno. Então por que nós fazemos batalha espiritual? É para os anjos irem na nossa frente, que nós estamos marchando na direção do inferno. Nós não fazemos batalha espiritual para nos proteger. Nós fazemos batalha espiritual porque nós vamos avançar. A igreja está ensinando as coisas invertidas. A gente faz batalha espiritual para livrar crente de demônio. Gente, meu Deus. Batalha espiritual é o Senhor nos deu uma cidade, nos deu uma direção, e nós estamos nos preparando para ir. Então nós falamos aos céus da cidade, para que os anjos de Deus ministrem em nosso favor, porque nós estamos entrando e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então por que nós fazemos missão? Porque a missão é a nossa identidade. Meu Deus, tanto esforço para ser o que nós já deveríamos ser. E então, como nós não estamos encontrando a nossa essência, nós preenchemos esse vazio de uma série de atividades que nos dão a sensação de estarmos fazendo algo para Deus. E nós estamos fazendo o que então, quando fazemos isso?
fragmentando a nossa identidade. E é por isso que a igreja até vai, mas vai sem poder, porque ela vai por si mesma fazer coisas que Jesus não a ordenou. Por isso ele disse, nós lemos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, compartilhamento de natureza. Recebereis poder. Para que é esse poder? Para cumprir a missão. Porque se eu for por ativismo, por minha conta, eu vou sem o poder. E quando eu vou sem poder, eu tenho resultados que eu planejei, mas não tenho fruto que só o Espírito pode dar. Por isso tem muito ministério gigantesco que está sendo mensurado pelos resultados humanos, pelas planilhas do Excel, pelos gráficos empresariais. E ela está se autoavaliando pelos executivos dessa instituição por meio de estatísticas, não por meio de frutos espirituais. Como a gente avalia uma igreja? É se o fruto que ela gera é com a mesma natureza de Cristo Jesus. Se o trabalho de uma congregação não está gerando a natureza de Jesus Cristo, não importa qual seja o número que ela tem, o resultado que ela alcançou, ela está em desobediência ao Senhor. Ela está desagradando o coração de Deus. E o que garante, Wesley, que nós vamos cumprir com êxito a missão que o Senhor nos confiou, é que a natureza, a identidade que nós recebemos dele, já é por si mesma missional. Por isso nós ficamos esperando até que do alto ele nos revista com o seu poder. E tudo o que precisamos para fazer a missão que Deus nos chamou está escondido dentro desse poder que do alto recebemos. Então não confiamos em nós mesmos, não confiamos em nossa estratégia, em nossa capacidade. E todo passo que damos, toda atividade que realizaremos será condicionada ao poder do Espírito e não à capacidade da nossa instituição. Uma igreja monumento nem precisa do inferno para parar ela. Por quê? Porque ela já está paralisada, estática, como um prédio crescendo para cima, parecendo Torre de Babel. Mas uma igreja movimento, nem o inferno inteiro pode detê-la. Por quê? Porque uma igreja movimento é a igreja que o próprio Jesus está edificando sobre ele mesmo. Você consegue entender isso? Eu quero encerrar. Eu quero orar com você, porque nós estamos em meio a uma escola intensiva de missões. E nesses dias todos, irmãos, o meu pedido ao Senhor e ao Espírito Santo é que coloque no coração dessa congregação o desejo de cumprir o mandamento de Jesus, de abençoar todas as famílias da terra. Mas que Ele nos desse a graça de encontrar homens e mulheres aqui, cheios do Espírito Santo. Então eu queria orar por você, que o Espírito tem pegado por dentro. Você que deseja pregar o Evangelho, fazer discípulos, ir aos lugares que o Senhor te mandar. Você que deseja entregar a sua vida, eu não quero ter minha vida como preciosa mais. Eu quero viver só se for para fazer a vontade do Senhor. Eu quero orar por você, meu irmão. Sabe por quê? É redundante falar, Andrei, povo de Deus, povo missionário. Se é povo de Deus, é povo missionário. Sabe por quê? Porque a natureza da igreja
é Jesus Cristo. Isso significa que ela recebeu uma natureza apostólica. Ela é um movimento, ela não é um monumento. E se eu puder entregar ao Senhor, ao invés de só a mim mesmo, mais 100 homens, mais 200 homens, é para isso que eu quero gastar minha vida. Até que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Pai, eu oro nessa noite pelos meus irmãos. Onde há um coração aqui sedento e faminto por fazer seu nome conhecido, eu abençoo para que o poder do Espírito se derrame no interior deles, para que eles sejam cheios da virtude do Espírito Santo, e que eles comecem a ter experiências, Senhor, sobrenaturais contigo. Abre, Senhor, o coração, o entendimento de amor e paixão pelos perdidos. Eu oro, Senhor, por um avivamento aqui entre eles. Um avivamento, Senhor, de paixão pelos perdidos. Senhor, que quando eles estiverem andando na rua, no trabalho, na escola, eles olhem para o perdido, Senhor, e amem essa vida. Amem ao ponto de não conseguirem conter o desejo de fazer discípulos para o Senhor. Nós temos um compromisso. E eu oro por esses irmãos que estão aqui, assumindo esse compromisso. Não seremos jamais uma igreja monumento. Nós somos um movimento que tem a natureza de Jesus Cristo e que veio à existência como enviados de Deus para cumprir o seu propósito e abençoarmos todas as famílias da terra. Por fim, Senhor, eu te peço, dá-nos os dons, nos reveste, Senhor, para que possamos andar pelo Espírito e encontrar as vidas que o Senhor deseja alcançar. Que o Evangelho transborde de nós, que o seu Espírito transborde de dentro de nós, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, os oprimidos, Senhor, sejam livres, que o cansado, Senhor, seja renovado, que o abatido seja restaurado. Usa, Senhor, esses meus irmãos aqui como instrumentos preciosos. Eu oro para que você seja tomado por coragem. Coragem para pregar o Evangelho aos desconhecidos, aos amigos, aos familiares, a outros povos, em outro estado, em outra nação. Eu oro para que você seja tomado por coragem. Seja cheio de coragem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Volte para o seu lugar, querido. Aleluia.